Olá, olá, meu nome é Yasmin Carrara, sou terapeuta energética, trabalho, além de outras técnicas, com o baralho cigano-terapêutico, que é esse que eu trago aqui para vocês. Vamos ver quais são as mensagens para o signo de Gêmeos para junho de 2025. E para você que é novo, nova aqui no canal Coriluz Yasmin Carrara, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aproveite, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber todas as notificações e não ficar de fora de nada do que eu postar aqui para vocês. Tem muita coisa boa aqui no canal, tem muita coisa nova, tá? Então, fiquem ligadinhos aí, aproveitem, se inscrevam, ativa o sininho para receber as notificações. Vamos lá, Gêmeos, vamos ver o que está acontecendo aqui para você nesse mês de junho de 2025. Deixa eu trazer mais para o centro da mesa aqui, vou mostrar as cartas para vocês. Olha só, saiu a carta da criança, a carta do chicote, a carta do jardim, a carta da cruz, a carta do coração, a carta da lua, a carta da casa, carta dos trevos, do cigano e a carta da montanha. Ô Gêmeos, o que é que eu vejo aqui para vocês nesse mês de junho? Eu vejo que tem uma situação em que você, me parece que desde que você era criança, deixa eu mostrar aqui, me vem essa situação da criança, mas eu tenho que falar, tá? Vejo aqui uma situação, Gêmeos, que parece que quando você era criança, eu não sei como que foi o sentimento dos seus pais com relação à sua criação, mas me parece que você foi uma criança em que sofreu muito com essas questões controladoras. Parece que os seus pais queriam te controlar muito, porque eu vejo aqui uma situação familiar. Apesar de não ter muita carta que me mostra essa questão familiar, mas é o que eu tô sentindo, é o que eu tô vendo, então é o que eu vou falar, tá, Gêmeos? Muita gente me pergunta até, ai, mas a carta tal junto com carta tal, não é isso, não é aquilo. Gente, as minhas leituras, elas são muito intuitivas. Tanto que quando eu abro a mesa, eu peço para que a fonte criadora, para que Deus, para que Jesus fale através de mim. Então, não se prendam muito ao que o significado de cada carta, tá? Se prenda à mensagem mesmo, porque é o que precisa ser passado para você, ok? Então, Gêmeos, eu vejo aqui que nesse mês de junho, alguma situação que você já havia vivido, né, que você vem vivendo desde criança. Então, o que eu sinto? Eu sinto que você, quando você era criança, tá, você viveu num ambiente, você viveu numa casa, numa família, que era mais controladora. Olha, que era mais exigente, que era mais exigente mesmo com você, tá? Então, eu vejo que nesse momento da sua vida, você começa a se desprender dessa situação. Então, quando a gente vive uma situação dessa, eu falo enquanto terapeuta, né? Quando a gente vive uma situação dessa, em que nós vivemos numa família muito controladora, uma família muito exigente, por um lado, tem algo muito bom que você aprende a se virar sozinho. Isso é uma coisa muito boa, Gêmeos. Entretanto, tem algo muito ruim, entre aspas, porque tudo serve de aprendizado pra gente, que você precisa você precisa desenvolver habilidades para que você desvie dessas situações
e não acabe se prejudicando com relação a essas exigências. Por exemplo, às vezes, quantas e quantas vezes eu já recebi gente no consultório, né, aqui no consultório, falando que nunca tá bom pro pai e pra mãe, por mais que faça, por mais que realize, aquilo que a pessoa faz nunca tá bom, parece que o pai, a mãe nunca tá satisfeita, né, com o que a pessoa faz. Então eu vejo aqui uma situação que, claro, quando a gente nasce, né, a gente não nasce numa família por acaso. A gente nasce exatamente onde a gente devia nascer para poder desenvolver certas habilidades na nossa vida. Então, no teu caso aqui, Gêmeos, eu vejo que você nasceu nessa família exigente, não só para você aprender certas coisas e desenvolver certas habilidades, mas também isso te tornou uma pessoa muito exigente, mas para consigo mesmo, para consigo mesma. E aí, para você, também nunca tá bom. Então, você se tornou uma pessoa muito perfeccionista. Eu vejo pessoas aqui de Gêmeos muito perfeccionistas e que vocês acabam exigindo das outras pessoas também o que os seus pais exigiram de você. Olha, como para o seu pai e para sua mãe nunca estava bom, então para você também nunca nada tá bom, no sentido assim, não tá perfeito para mim, não tá bom o suficiente para mim. Aí você acaba sufocando outras pessoas nesse sentido de que nunca tá bom. E aí você acaba cobrando muito das outras pessoas também. Mas eu vejo que o que acontece? Eu não sei se você vem trabalhando isso em terapia, tá, Gêmeos? Ou se foi algum tipo de promessa que você fez para algum santo, para alguma entidade, para que você se livrasse disso, para que você trabalhasse mais esse perfeccionismo e deixasse de ser tão exigente consigo mesmo, consigo mesma. O que eu vejo aqui é que nesse mês de junho de 2025, você começa a desabrochar para isso. Você começa a olhar mais para você, ter um autoconhecimento aqui muito maior. O que é autoconhecimento? É o conhecimento de si mesmo, de si mesma. Então eu vejo você tendo um conhecimento muito maior de si, das suas necessidades, do que você realmente quer para sua vida, do que você gosta, do que você não gosta, o que é que funciona para a sua vida, o que é que são só crenças, tá? Então, aqui eu vejo que nesse mês de junho você já começa a soltar isso. Esse perfeccionismo excessivo, essa exigência excessiva, tá? Que vem de lá da sua infância. Porque eu sinto que, Gêmeos, que é uma situação de um alcance de uma graça ou um alcance de algo que você vem pedindo muito, que é muito importante para o seu coração. Ou mesmo, nossa, puxa vida, eu nunca consigo agradar o meu pai e a minha mãe. Como eu posso fazer isso de uma maneira que seja boa para mim também? Porque não adianta nada você agradar o outro e desagradar você mesmo, né? Você mesmo. Aí não adianta. Então aqui nesse mês de junho, olha só, tô no mês de maio. Nesse mês de junho, eu vejo você também conseguindo esse milagre, você conseguindo alcançando essa graça, você conseguindo equilibrar aí as suas energias, as suas forças, para que você consiga olhar para dentro de você, olhar para dentro de você e reconhecer o que é que você precisa modificar para que tanto o seu pai, sua mãe, né, seus familiares, as pessoas que são importantes para você te valorizem, como também você mesmo, você mesma ficando mais feliz com relação a isso. Porque aparece aqui a carta do coração, mostrando o seu coração vibrando com o que tá para chegar, com o que vem para você. Que eu sinto que é justamente esse milagre, essa graça atendida, ou mesmo uma
uma situação que se torna física para você, meu Deus, me fugiu a palavra, mas é algo que se torna físico para você. Você consegue enxergar, você consegue ver materialmente falando, personificação, lembrei. Você consegue ver a personificação do seu pedido, do seu desejo materializado ali, na sua frente, tá, ô Gêmeos? Então, por exemplo, você desenvolve algum projeto, desenvolve algum trabalho, e aí os seus pais ficam muito felizes, desenvolve esse projeto, esse trabalho sozinho, sozinha ali, né? Só você, com os seus conhecimentos e tudo mais, e os seus pais ficando muito felizes, a sua família ficando muito feliz por você ter desenvolvido esse projeto, e você também ficando muito mais feliz, muito mais se sentindo muito mais completa, porque você percebe que você fez aquilo lá sozinho e que vem esse reconhecimento dos seus pais. Então eu sinto aqui que vem muito essa questão do reconhecimento dos seus pais para com você e também o seu próprio reconhecimento para com você, tá, Gêmeos? Lembrando que se você ainda tem alguma questão nesse sentido, se fez sentido o que eu tô falando para você aqui nessa leitura e você precisa fazer um trabalho energético com relação a essa questão dessas crenças, né? Do perfeccionismo e a questão dos seus pais, eu trabalho com o Theta Healing, que é uma técnica de cura energética muito profunda, em que a gente identifica essas crenças limitantes, esses padrões repetitivos, retira e substitui por programas positivos. Então, você começa a pensar de uma maneira diferente e obter resultados de uma maneira diferente. Porque se você pensava de um jeito, você tinha um resultado. E se você muda a maneira como você pensa, você acaba tendo uma ação diferente. E uma ação diferente gera um resultado diferente. Então, o resultado é fantástico para isso. E também trabalho com a terapia dos barbantes, que é uma técnica de despertar e expansão de consciência, que é fantástica para essas questões familiares. Fantástica. E também trabalho com a regressão, que é o acesso aos registros akáshicos, tá? Então, se você se conectou com essa leitura, se você sentiu confiança na minha energia e você sente que você precisa de auxílio, tá? É só entrar em contato comigo através do link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Ainda tem mais coisa aqui, ô Gêmeos, vamos lá. Ó, tem uma outra situação aqui, aliás, uma outra situação não, é a continuação dessa situação, que na verdade eu vejo que são coisas inconscientes da sua família, tá? No seu lar aí, na sua casa, que elas vão começar a vir à tona. O que são coisas inconscientes? Justamente essas crenças, tá? Essas crenças limitantes, esses padrões repetitivos, que muitas vezes a gente não tem noção desses padrões repetitivos, e que aí, de repente, aparece numa sessão de terapia dos barbantes, aparece numa sessão de Theta Healing, aparece numa sessão de regressão, ok? Então, isso daqui, ó, é quando aparece quando você tá pronto, quando você tá pronta para trabalhar essas resoluções que estão aí no campo. Então, agora, Gêmeos, você tá pronto? Agora você tá pronta para começar a trabalhar essas questões. E quando a gente trabalha na gente, isso reverbera na nossa família também, reverbera no nosso entorno. E é isso que eu sinto aqui. Vejo também uma questão de uma figura masculina, tá? Pode ser tanto um homem, de fato, como alguma mulher que tem uma energia mais masculina, tá? Eu sinto que é alguém aqui da sua família, que provavelmente tenha um pouco mais de dificuldade para lidar com essas questões e pode ser que tenha alguma crise relacionada a isso. Então, por exemplo, Gêmeos, você vai começar a mexer, né, nisso tudo. E você vai ver que vai reverberar muito em quem tem esse padrão de perfeccionismo. Então, é o seu pai?
Ai, é a sua mãe que tem uma energia mais masculina? Ah, é alguém da sua família ali, é um irmão, uma pessoa, um primo, né, que tem ali essa questão mais enraizada, eu sinto que vai reverberar muito nessa pessoa. Mas como você vai estar se trabalhando, gêmeos, nesse mês de junho, tá muito forte essa questão vindo à tona, justamente como eu te falei antes, para você olhar, para você que você tá pronto para curar, que você tá pronto para olhar para isso e para ter uma resolução favorável, essa pessoa vai. É como se fosse um espelho, tá, gêmeos? Deixa eu ver se eu consigo te explicar. Como se fosse um espelho. Você trabalha essa questão em você, isso reverbera, isso espelha na outra pessoa que também tem esse padrão muito forte, tá? E essa pessoa, ela vai sentir um pouco de dificuldade nessas questões do perfeccionismo, nessas questões das exigências. É como se ela também sentisse o movimento e se sentisse obrigada a olhar para isso também, a se trabalhar. Porque eu vejo essa pessoa sentindo essa dificuldade, né? Mas também você sendo um canal de cura para essa pessoa, porque eu sinto aqui que é uma cura familiar no seu campo, tá? Que tá reverberando aqui nesse mês de junho. E aí você acaba ajudando essa pessoa. Você acaba. Porque isso faz com que venha à tona essa questão para essa pessoa também curar. Porque é um momento que ela também consegue curar isso. Que ela já está preparada. Na verdade, é o campo familiar que está preparado para trabalhar isso, tá, gêmeos? Então, fique atento, fique atenta aí. Como eu falei, eu trabalho com a terapia dos barbantes, que é fantástica para essa questão familiar, tá? É fantástica para a questão familiar a terapia dos barbantes. Eu mesma acessei o campo do meu pai, que já tinha falecido, e consegui resolver situações que eu não tinha nem como saber que essas situações existiam, tá? Também tem a questão da regressão, né? Que é muito forte também, que é quando a gente acessa um outro tempo e um outro espaço em que a gente estava repetindo aquele padrão e por que a gente está vibrando ainda naquela frequência. Então, são situações, tem o Theta também, o Theta Healing, que é maravilhoso, que aí a gente descobre qual é a crença raiz e aí as outras caem por terra. É fantástico, gente. Só vivendo, só quem já viveu para saber como isso é tão importante pra gente, como a gente modifica realmente a nossa vida, porque isso modificou a minha. Então eu só passo para as outras pessoas o que modificou a minha vida também. Então se você se interessou, é só entrar em contato aqui embaixo na descrição do vídeo. Olha só, gente. Meu Deus do céu. Esse mês de junho eu senti de tirar as cartas, do baralho egípcio para vocês, do oráculo dos deuses egípcios para vocês. E aí saiu a carta de Taueret, que é Gênesis, e Anubis, transformação. Exatamente o que eu falei para vocês na leitura toda, né? Isso vai causar uma transformação na vida de vocês. Anubis é o deus da morte, né? Então aqui representa não a morte física, mas a morte espiritual, a morte do ego. Então, se você tá aí, ai, nossa, o perfeccionismo, a exigência, nossa, por que eu tenho dificuldade nos meus relacionamentos e eu sempre tô exigindo muito do outro? Isso daqui tá passando por uma transformação. Então, é normal que esse mês de junho, gêmeos, preste atenção nisso. As coisas vão vir à tona, tá? Relacionadas a essa questão de perfeccionismo, de exigências, tanto sua própria quanto do outro, para que você cure, para que você olhe para isso para poder ser curado, tá? E isso vai gerar uma transformação, isso vai gerar uma transformação na sua vida
e na vida da sua família, e na vida principalmente desse homem aqui, ou dessa figura masculina. Porque ele tá muito. É ele, na verdade, é essa figura masculina que ancora essa energia desses padrões aí. Pode ser teu pai, tá? Eu sinto muito aqui questão de pai, de avô. Então, vai ter essa transformação na sua vida. E depois, esse Tauret, que mostra a Gênesis, ó. Gênesis, o que que é? É a transformação para que tudo comece a florescer novamente, para que tudo comece a ter uma nova vida, uma nova jornada, o início de uma nova jornada. Caramba, Gêmeos, que forte e que linda essa sua leitura. E você, o que que achou? Conta aqui para mim nos comentários. Deixa também de onde você é, que eu quero saber até onde essa mensagem chegou. Fiquem com a paz e com a luz do Criador. Tchau!